Se alguém dissesse que é possível vencer uma guerra sem levantar uma espada, você acreditaria? Parece absurdo. E é exatamente por isso que você precisa conhecer a história de Gideão. Enquanto muitos buscam força nos números, nas armas e nos títulos, essa história revela algo completamente fora do comum. Um exército de apenas 300 homens, armado com trombetas, tochas e jarros de barro. Sim, foi com isso que eles enfrentaram uma multidão inimiga e venceram. Mas essa história não é só sobre estratégia incomum. Ela é sobre chamado, sobre o momento em que Deus escolhe alguém improvável, em um tempo impossível, para fazer o inacreditável. Gideão era fraco, cheio de dúvidas e vivia se escondendo. E ainda assim, foi ele que Deus escolheu. Por quê? Porque o céu não procura os prontos, procura os dispostos. E talvez no fundo você também já tenha sentido esse chamado, mas não se achava capaz de responder. Aqui você vai descobrir que não precisa ser o mais forte, o mais experiente ou o mais preparado para viver algo extraordinário. Precisa só dar um passo de confiança, mesmo com medo, mesmo tremendo. E ao entender essa história, você vai perceber que a fé não é sobre sentir coragem. É sobre obedecer mesmo quando tudo parece contrário. O final, você vai se surpreender. Se você visse Gideão naquele dia, talvez passasse direto. Nenhuma aura de herói, nenhuma pose de guerreiro. Era só um homem comum, escondido num buraco, malhando trigo no lagar, medroso, desconfiado e certamente frustrado com a própria vida. O cenário era de derrota, mas Deus não enxerga como a gente enxerga. Ele olha para o invisível, para o que ainda vai florescer. E é nesse contexto, onde ninguém esperava nada, que o chamado aconteceu. O céu gritou onde o mundo só enxergava silêncio. Deus aparece através de um anjo e lança sobre ele um título ousado: Valente Guerreiro. Pensa no contraste. Um homem tremendo de medo sendo chamado de valente. Mas aí está a chave. Deus não define você pelo que você sente agora, mas pelo que Ele já planejou fazer com sua vida. E a pergunta que fica é: quantas vezes você já se anulou por pensar que não está pronto, forte ou suficiente? Gideão também pensava assim. E foi exatamente por isso que Deus o escolheu. Não foi um erro, foi propósito. É como se Deus dissesse: eu te vejo além do espelho. E isso vale para você também. Às vezes, estamos esperando uma vida perfeita para começar a agir com fé. Mas Deus chama no meio da bagunça, da dor, da dúvida. A confiança nasce justamente quando reconhecemos que sozinhos não dá. Quando entregamos a fraqueza em vez de fingir força. E essa entrega, essa rendição autêntica, abre espaço para o sobrenatural agir. E assim começou a história de alguém improvável, num tempo impossível, com um chamado inegociável. Só que o cenário à sua volta era ainda mais sombrio. O problema não era só pessoal, era nacional. E o peso do contexto? Você vai ver agora. A situação em Israel era crítica. Não havia mais segurança, nem nas ruas, nem nas plantações, nem no coração das pessoas. Os midianitas destruíam tudo: comida, abrigo, dignidade. O povo, que já tinha visto o mar se abrir, agora se escondia em cavernas como se nunca tivesse conhecido um Deus poderoso. É o tipo de trauma que vai além do físico, atinge a alma, corrompe a confiança e dilui a fé. A esperança não morre de uma vez. Ela vai sendo sufocada, devagar, dia após dia. Imagine acordar todos os dias, já esperando ser vencido. Gideão vivia assim. Malhava trigo às escondidas, não porque era covarde, mas porque era a única forma de sobreviver. Era como se todo o povo estivesse em modo de sobrevivência, sem sonhos, sem ousadia, sem direção. E quando um povo perde a coragem de lutar, perde também a sua identidade. O medo vira rotina e a fé vira memória. Mas mesmo assim, mesmo na sombra, Deus ainda via tudo. E não é diferente hoje. Muita gente vive como Israel, escondida por dentro. Esconde feridas com sorrisos, esconde dúvidas atrás de frases prontas de fé, esconde cansaço em agendas lotadas. E no fundo, sente-se abandonada, como se Deus tivesse virado o rosto. Mas Gideão é a prova viva de que Deus nunca se ausenta. Ele só espera o momento certo para intervir. E esse momento geralmente começa quando a dor já ensinou tudo o que tinha para ensinar. Se você se sente num lagar, escondido do mundo, fazendo o mínimo para não desmoronar, saiba, foi exatamente nesse tipo de cenário que Deus apareceu.
Ele não exige holofotes, mas corações sensíveis. E foi ali, no meio daquele esconderijo de medo, que Gideão foi surpreendido com uma visita celestial que mudaria tudo. No meio da rotina sem expectativa, algo completamente fora do comum acontece. Um anjo aparece diante de Gideão e o chama de valente guerreiro. Imagina a cena. O homem está lá escondido, trabalhando em silêncio, tentando escapar da opressão. E de repente ouve isso. A primeira reação de Gideão não é adoração nem celebração. É dúvida. Ele se pergunta: se Deus está conosco, por que tudo isso está acontecendo? E cá entre nós, quem nunca fez essa pergunta, né? A resposta do anjo não é uma explicação teológica, é uma convocação. Vai nessa tua força. Força? Que força? Gideão não via nenhuma, mas Deus via. Porque quando o céu chama alguém, não é baseado na aparência atual, mas no destino que ele já escreveu. Deus é especialista em enxergar a semente quando ninguém vê nem sinal de árvore. Gideão ainda não acreditava em si, mas o céu já estava em movimento. E isso mostra que o chamado de Deus não espera você se sentir pronto. Ele molda você no caminho. Mesmo assim, Gideão, como muitos de nós, pede um sinal, um gesto, uma confirmação. E Deus, em sua paciência, concede. Gideão prepara uma oferta, coloca sobre a pedra e o anjo toca com o cajado. Um fogo consome tudo ali mesmo. Era como se o céu dissesse: sou eu e estou aqui. Às vezes, a gente acha que pedir um sinal é fraqueza, mas não é. É humanidade. E Deus não despreza um coração sincero que está tentando entender o que está acontecendo. E é ali, entre dúvida e reverência, que algo começa a se firmar no coração de Gideão. Aquele encontro marcou o início de uma nova visão, uma nova jornada, uma nova identidade. Só que, para dar o próximo passo, ele teria que confrontar algo ainda mais difícil: o altar que existia dentro da própria casa. A primeira missão de Gideão não foi contra um exército inimigo, mas contra algo bem mais próximo: a idolatria dentro de casa. Deus manda ele destruir o altar de Baal. E não em qualquer lugar, mas no quintal da família. Imagina a tensão. Não era só derrubar pedras, era romper com tradições, confrontar a cultura, bater de frente com a zona de conforto. Gideão obedece, mas faz isso à noite, escondido. Por medo? Sim. Mas mesmo com medo, ele foi. E isso já foi fé em ação. Esse episódio carrega um simbolismo forte. Muitas vezes queremos mudar o mundo, mas não tocamos nos altares que nós mesmos erguemos. Hábitos tóxicos, relacionamentos distantes de Deus, desejos que tomam o lugar da fé. Gideão foi chamado para libertar uma nação, mas a libertação começou no ambiente íntimo. A pergunta que surge aqui é direta: o que precisa ser derrubado dentro da sua casa, dentro do seu coração? Porque antes de vencer fora, Deus nos chama para alinhar o que está dentro. A reação do povo foi previsível: revolta. Queriam matar Gideão, mas a atitude dele gerou algo inesperado: respeito. O pai dele, Joás, o defendeu publicamente. E ali começou uma mudança de percepção. O homem que antes se escondia no lagar agora se tornava referência. A coragem silenciosa dele começou a ecoar. E o que era rejeição virou inspiração. Às vezes, a oposição inicial é apenas o processo necessário para que a liderança verdadeira floresça. E o que parecia ser um ato isolado se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a olhar para Gideão com outros olhos. De um anônimo com medo, ele estava se tornando um líder em ascensão. Mas ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. Um exército inteiro se formaria ao seu redor, e o peso da responsabilidade viria com força total. O que começou com um altar destruído virou notícia em toda a região. A coragem de Gideão despertou algo que estava adormecido no coração do povo: esperança. De repente, homens começaram a se juntar a ele, vindos de várias tribos, prontos para lutar. Em pouco tempo, 32.000 soldados se reuniram sob seu comando. É impressionante como uma atitude autêntica pode atrair pessoas. Gideão não fez campanhas nem discursos. Ele só agiu com fé, e isso foi suficiente para fazer outros se levantarem. Mas aí, Deus intervém de novo. E a mensagem dele é, basicamente: tem gente demais. Gente demais? Não seria melhor ter o máximo de soldados possível? Do ponto de vista humano, sim. Mas Deus queria deixar algo claro: a vitória que viria não seria mérito de estratégias militares,
mas resultado da confiança plena nele. Quantas vezes nós queremos a segurança dos números, dos recursos, do apoio, e Deus responde com cortes e reduções. Ele quer que a glória seja só dele, e isso começa por tirar o que nos deixa autossuficientes. Gideão obedece. Primeiro, quem estiver com medo pode ir embora, e 22.000 vão. Depois, mais um teste, com a forma como bebem água. No final, restam só 300. A lógica humana diria: acabou, não dá mais. Mas é aí que a lógica divina começa. Porque Deus não precisa de muitos para fazer muito. Ele só precisa de gente disponível, sensível e pronta para obedecer. E Gideão, que antes duvidava de si mesmo, agora se via responsável por um pequeno grupo, com uma grande missão. Esse momento define uma virada. De líder seguido por milhares, Gideão agora é provado como líder de poucos. E essa nova fase exigiria algo além de coragem. Exigiria fé sem garantias e confiança total numa estratégia que, à primeira vista, parecia absurda. Agora o cenário era quase cômico, se não fosse tão sério. Gideão, com apenas 300 homens, recebe de Deus uma estratégia de guerra que mais parecia parte de uma peça teatral. Trombetas, jarros de barro e tochas escondidas. Nenhuma espada, nenhum plano tático de ataque direto. Se fosse hoje, os especialistas em liderança diriam que ele estava completamente despreparado. Mas quando a direção vem do alto, não faz sentido para os homens. E nem precisa fazer. O objetivo era claro: causar pânico e confusão. Ao som das trombetas, ao brilho repentino das tochas e ao estilhaçar dos jarros, os inimigos cairiam em si mesmos. E foi exatamente o que aconteceu. Mas antes do milagre, houve um teste silencioso. Gideão teve que confiar na instrução divina sem questionar. Isso mostra que a fé, em sua forma mais pura, não exige lógica, só obediência. A fé que vê é comum. A fé que age no escuro é rara. E é essa que move o céu. Quantas vezes Deus nos dá direções que parecem bobas? Pedir perdão primeiro, mesmo quando você está certo. Semear financeiramente em meio à crise. Abrir mão de algo que todos dizem que é oportunidade. Mas são essas atitudes simples, orientadas pelo Espírito, que geram resultados grandiosos. A trombeta de hoje pode ser a oração constante. O jarro de barro pode ser seu orgulho quebrado. E a tocha é a luz da presença de Deus queimando dentro de você, em meio à noite escura. A estratégia foi aceita. O exército se preparou. E quando a noite caiu, a vitória estava prestes a ser decretada. Mas não seria da forma convencional. O que viria a seguir revelaria o poder de uma confiança que vence pelo caos, e de uma fé que age sem precisar enxergar o desfecho. Chegou a hora. Era noite. Tudo escuro, tudo silencioso. Os 300 homens estavam posicionados ao redor do acampamento inimigo. Eles não carregavam armas pesadas nem armaduras reluzentes, mas tinham algo que não se via: confiança. Quando tocaram as trombetas, quebraram os jarros e levantaram as tochas, o acampamento dos midianitas virou um cenário de pânico total. Os inimigos, confusos, começaram a se atacar uns aos outros. Foi o caos completo, exatamente como Deus havia planejado. O que vemos aqui é uma vitória construída não pela força, mas pela obediência. Nenhum dos 300 precisou lutar com espada naquele momento. Eles apenas seguiram a instrução divina à risca. E essa é uma das maiores lições de toda essa história. Quando você faz a sua parte com fé, Deus faz a parte dele com poder. Não importa se a estratégia parece simples ou improvável. Se foi ele quem mandou, vai funcionar. E quando a vitória vem, ninguém tem dúvida de quem foi o autor. Mas Gideão não parou ali. Ele perseguiu os reis Zeba e Zalmuna, mostrando que fé não é só esperar milagres, mas também agir com firmeza. Tem gente que ora por libertação, mas não persegue o que ainda ameaça seu propósito. Gideão corre atrás, termina o que começou e entrega tudo nas mãos de Deus. Isso mostra que a fé madura não é passiva. Ela é determinada, persistente e, acima de tudo, comprometida até o fim. Milagre nenhum substitui uma postura de responsabilidade espiritual. A vitória foi grandiosa. O povo estava livre. Os inimigos haviam sido derrotados sem que uma única espada fosse levantada no início. Mas algo estranho começava a surgir. O povo, agora cheio de admiração,
queria transformar Gideão em rei. E com isso, o maior teste dele ainda estava por vir. Depois de uma vitória tão espetacular, o povo estava em êxtase. Eles olhavam para Gideão como o libertador definitivo. Se com apenas 300 ele fez isso, imagina se reinasse sobre nós. Esse era o pensamento geral. E mais uma vez, Gideão surpreende. Ele recusa o trono. Diz com firmeza: não reinarei sobre vocês, nem meus filhos. O Senhor reinará. Que clareza, que humildade. Ele sabia que a glória não era dele e que o poder verdadeiro não estava em coroas, mas na presença de Deus. Mas Gideão comete um deslize sutil. Ele pede parte do ouro do povo, o despojo da guerra, e com ele constrói um éfode, uma vestimenta sacerdotal especial. A intenção talvez fosse boa, criar um memorial, um símbolo da fé. Mas a consequência foi trágica. O povo começou a adorar aquele objeto, transformando-o em ídolo. É aí que percebemos, até coisas aparentemente espirituais, se não forem entregues a Deus com sabedoria, podem virar armadilhas. O coração humano tem facilidade em substituir Deus por símbolos. Esse episódio revela algo profundo. Não basta rejeitar o trono se ainda buscamos reconhecimento por outros meios. Gideão recusou o cargo, mas talvez tenha buscado validação com a criação do éfode. E isso é tão comum hoje quanto naquela época. Quantas vezes a gente não diz, é tudo para a glória de Deus, mas no fundo espera aplauso, status ou visibilidade. A confiança verdadeira não busca troféus, nem mesmo os santos. Ela se contenta em servir no silêncio, sem precisar ser lembrada. O povo, deslumbrado com a vitória, acabou desviando o foco. A fé que os havia salvado foi substituída por adoração ao objeto, e não ao Deus da vitória. E esse pequeno desvio seria o início de um ciclo doloroso, porque quando a glória não volta totalmente para Deus, cedo ou tarde, o coração humano se perde. Agora me diz, até quando você vai continuar achando que não é capaz, se o próprio Deus escolheu Gideão no pior momento da sua vida? Quantas vezes mais você vai ignorar o chamado porque está esperando sentir que chegou a hora? A verdade é que Deus não precisa de gigantes. Ele precisa de corações dispostos. E se ele usou jarros de barro e trombetas para derrubar um exército, imagine o que pode fazer com a sua vida. Se você simplesmente disser sim, você está escondido demais, sobrevivendo, mas sem viver. Então talvez essa história não seja só uma história, talvez seja um espelho. O que está te impedindo de derrubar seus altares e confiar de verdade? O medo? O passado? A opinião dos outros? Chegou a hora de parar de adiar a fé que você já sabe que precisa ter. Comece com pequenas decisões. Uma oração hoje, um passo de fé amanhã. Você não precisa estar pronto, precisa estar disponível. E agora quero saber de você. Em que área da sua vida você sente que Deus está te chamando para confiar mais nele? Comenta aqui embaixo. Me conta. Sua história pode ser o começo da transformação de alguém também. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, a gente caminha junto, história por história, fortalecendo a fé e aprendendo com a palavra. Porque quando a gente entende o que Deus fez no passado, a gente começa a enxergar o que Ele quer fazer hoje.